O Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa feito para a edificação do corpo de Cristo, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um ministério empenhado e incumbido de ministrar a sã doutrina, a verdade de Deus, conforme se encontra aqui em um Novo Testamento, nos 27 livros do Novo Testamento. Um ministério que tem no coração esse desejo de participar e de contribuir com os filhos de Deus nesta ministração, nesse serviço de oferecer o genuíno leite da palavra de Deus, o genuíno pão que alimenta, que não somente nos nutre o espírito, mas que nos edifica e que nos prepara para vivermos, portanto, uma vida em conformidade ao supremo propósito de Deus revelado em sua palavra. É por isso que nós convidamos a todos vocês a pegarem neste momento as vossas Bíblias e a nos acompanharem em mais uma ministração da palavra de Deus. Esta, uma continuação da mensagem da semana passada, falando ainda sobre Jesus, o nosso exemplo, baseado aqui em João Evangelho, capítulo 13, e hoje leremos então o versículo 12. Leia conosco o que diz a palavra de Deus em o nome de Jesus. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Queridos, esta é uma pergunta que até hoje ressoa, e essa pergunta chega a nós como que Jesus perguntasse a nós do século 21, se nós compreendemos o que ele fez. Lendo aqui o contexto do capítulo 13, vamos nos situar exatamente no momento em que Jesus Cristo, com seus discípulos, ali no cenáculo, por ocasião da última Páscoa e no momento da instituição, portanto, da primeira ceia, a primeira celebração do partir do pão da era do Novo Testamento, diz a Bíblia que os discípulos discutiam entre si sobre qual deles era o maior. Essa informação vocês poderão encontrar no texto correlato a este, lá de Lucas, no capítulo 22. Diz a Bíblia, portanto, que eles brigavam, eles discutiam entre si, querendo saber qual deles era o maior. Isso porque eles traziam no coração o desejo de ostentar-se, ou o desejo da ostentação de uma posição, o desejo da ostentação de alguém que quer ser o melhor e o maior sobre os demais, para não proceder com o serviço do lava-pés. Isso porque naquele tempo tinha-se o costume de se lavar os pés dos convidados, dos forasteiros, dos visitantes. A Jerusalém era uma região de muita poeira e então eles caminhavam muito a pé, quilômetros e quilômetros, e portanto era necessário que ao se chegar na casa de alguém para descansar, um servo, ou melhor, um servo dos servos, o escravo dos escravos, então se aproximava, desatava-lhes as sandálias dos pés e ali derramava água para refrescar, água para tirar a poeira, e vinha com toalha e enxugava os pés. Os discípulos viam essa tarefa como uma tarefa pequena e inferior, própria de pessoas serviçais. E nenhum deles, portanto, queria então proceder, servir aos demais apóstolos de Cristo. Nenhum deles se prontificou ou se ofereceu a esse serviço. Foi aí então, neste momento, que Jesus Cristo deu-nos o exemplo. O próprio Jesus, sendo ele o Deus encarnado, despiu-se
de suas vestes de cima, cingiu os lombos com a toalha, está aqui em João capítulo 13, e pegando a bacia com água, e cedendo e descendo e se inclinando diante de cada um dos apóstolos ali, Jesus começou a lhe lavar os pés, e eles não entenderam. Era como que eles questionassem, dizendo: como pode Jesus, sendo o Senhor, sendo Ele o Mestre, sendo Ele Deus encarnado, sendo Ele o Eterno, o Criador de todas as coisas, sendo Ele o Filho unigênito de Deus, como pode este Deus eterno agora simplesmente nos lavar os pés, se colocando numa condição e numa posição de escravo? Isso chocou muito o coração dos discípulos, e é por isso que Jesus Cristo pergunta no versículo 12: vocês entenderam o que eu vos fiz? Ou seja, Jesus ali, ele dá uma lição de humildade, ele dá uma lição de como deve ser um verdadeiro servo de Deus. E nesta manhã, certamente, há muitos servos de Deus que assistem a este programa, há muitos líderes, pastores, presbíteros, bispos, pessoas que são servos de Cristo, à semelhança daqueles que vieram antes de nós. E eu pergunto a todos vocês: vocês entenderam o que Jesus Cristo realizou por ocasião do lava-pés? Jesus Cristo falando então sobre esta humildade e sobre o serviço no seu reino. Jesus Cristo deixou muito claro que no reino dos homens, que é um reino decaído, que é um reino de usurpação, que é um reino de contendas, que é um reino de ostentação, sim, aqueles que são maiores reinam e dominam sobre os povos, sobre aqueles que são menores. Mas no reino de Cristo, e aqui se instaura um conceito genuinamente bíblico de reino de Cristo, as coisas não são assim. Os líderes são colocados para servir. Os líderes, por maiores que sejam nas suas funções, eles devem ser aqueles que entregam a sua vida pelo rebanho, que cuidam do rebanho, não aqueles que usurpam o rebanho, que arrancam a lã das ovelhas, que arrancam o couro das ovelhas, que maltratam as ovelhas, que expulsam as ovelhas e que vivem de uma maneira regalada, vivem uma vida faraônica às custas de ovelhas. Não, queridos, não é este o ensinamento da Bíblia Sagrada. Ainda que você, que ainda não olhou para a história, não leu a história da igreja, pense que o que se acontece nos dias de hoje é que seja verdade, mas a Bíblia nos ensina que aqueles que são os maiores em suas funções devem ser estes os que servem. São esses que despem-se das suas vestes, da sua glória, ou que seja dos seus talentos, da sua posição, da sua vanglória, ou de qualquer coisa. Ele tira essas vestes totalmente humanas e agora ele desce e se curva diante da igreja para servi-la. Haja vista que os líderes são, antes de tudo, servos de Cristo, designados para pastorear, para cuidar, para treinar, para habilitar o corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo, por sua vez, venha então cumprir com a obra do ministério. Mas devemos tomar um grande cuidado, porque aqui no livro de Atos, no capítulo 20, leia comigo o que a Bíblia Sagrada nos fala, como que ela nos adverte sobre os falsos obreiros que entrariam no meio do rebanho de Cristo, não para servir, mas para serem servidos e para usurpar o rebanho que é de Deus. Atos capítulo 20, no versículo 29, que nos diz, o apóstolo Paulo declarando: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Versículo 30, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Queridos, vejam o que a palavra de Deus nos diz, que dentre o próprio povo de Deus se levantaria lobos vorazes. E eu sei que ao ouvir essa mensagem, ou ao ler este versículo, muitos pensam assim: os lobos vorazes são aqueles, que estão lá fora, aqueles que falam mal, aqueles que criticam, aqueles... Não,
a Bíblia diz: dentre vós, lobos vorazes, porque se passam por servos de Cristo, sem ser, se passam por filho de Deus, sem ser, porque sendo eles lobo, vestem então uma capa de ovelha, se passam por ministros de Cristo, se passam por obreiros de Deus para ganhar vantagem. Igreja de Jesus Cristo, é hora de abrir os olhos e de enxergar e de perceber as coisas à luz da palavra de Deus. Querem ver? Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 11, e veja como que o apóstolo Paulo nos fala de maneira clara a esse respeito. Capítulo 11 de 2 Coríntios, versículo 13, 14 e 15, que nos diz: porque os tais são falsos apóstolos. Ou seja, eles se passam por apóstolos. Inclusive, nós vivemos numa época, agora, de 10 anos para cá, uma época de uma explosão de tantos apóstolos. Surge um apóstolo ali, outro apóstolo, e diz que agora vão ungir milhares de apóstolos. E eu pergunto, o que é um apóstolo de acordo com a Bíblia Sagrada? Cuidado, a Bíblia fala de apóstolos, mas a Bíblia nos adverte, dizendo: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Ou seja, eles se passam com uma roupagem. E talvez você pergunte assim: pastor, o que fazer então para identificar um verdadeiro apóstolo de um falso apóstolo? E aí nós vamos nos lembrar agora de Apocalipse capítulo 2, se você quiser acompanhar, é muito importante que você leia na sua própria Bíblia. Apocalipse capítulo 2, versículo 2, falando da igreja primitiva do primeiro século, nos é dito: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Veja, igreja de Jesus Cristo, irmão em Cristo e irmã em Cristo, como que é papel fundamental da igreja pôr à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E assim, colocando-os à prova, verificaremos se eles são de fato apóstolos ou se não são apóstolos, se eles são mentirosos ou se são verdadeiros. Nunca você permita que você seja enganado por falta de uma ação e de uma reação sua quanto ao estudo da palavra de Deus. Não se permita ser enganado. Antes, leia a palavra. Não fique entristecido com esta mensagem nesta manhã. Não fique chocado. Antes, volte-se à sobriedade e dê a você mesmo uma oportunidade de verificar a verdade. Então, se a Bíblia diz que devemos colocar à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, para encontrá-los ou não mentirosos, então nós devemos perguntar: como colocar à prova um falso apóstolo, ou que seja um verdadeiro apóstolo? Como colocar um apóstolo à prova para verificar se de fato ele é apóstolo de Cristo ou não? Para tanto, nós temos que entender o que é a palavra apóstolo. Vamos começar daqui, deste ponto. A Bíblia diz que Deus estabeleceu primeiramente apóstolos. Ou seja, de todas as funções na igreja e no corpo de Cristo, isso está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, é dito que primeiramente Jesus estabeleceu na igreja apóstolos. Os apóstolos, eles assumem uma função primordial na igreja, uma função principal na igreja, haja vista que o seu ofício está intimamente ligado à revelação de Deus na pessoa do seu Filho, na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Ou seja, os apóstolos não fazem parte de uma hierarquia. Muitos pensam que apóstolo é uma hierarquia. Eles pensam assim: não, a pessoa começou lá atrás, há tantos anos, como obreiro, aí ele foi diácono, aí depois foi presbítero, como se fossem degraus, depois tornou-se evangelista, depois pastor, depois bispo e depois apóstolo. Ora, onde é que vai parar tantos patamares inventados pelos homens? E aqui há de se pensar à luz da palavra. É certo que bispo, presbítero, pastores, diáconos, evangelistas, apóstolos, são todos termos e ofícios
bíblicos. A questão é que nós não podemos entender erroneamente que esses ofícios sejam patamares, seja uma hierarquia, como quem diz, ontem eu era bispo, hoje eu sou apóstolo, porque agora eu alcei mais um degrau na minha experiência e no meu domínio sobre o povo de Deus. Isso não é verdade.